Fala pessoal, tudo bem? Cláudio Monteiro aqui falando. Eu queria aproveitar, tomar um pouquinho do teu tempo para você me ajudar a refletir sobre algumas coisas aqui. Principalmente, a reflexão que eu quero fazer é em cima do que nós aprendemos nesse um ano e pouco, né, de pandemia no que diz respeito à área educacional. Bom, eu vou colocar algumas reflexões, reflexões baseadas em observações que tenho feito, porque eu tenho três visões hoje muito claras, baseadas em três tipos de observação. Porque existem alguns atores no processo de ensino-aprendizagem. Né? Tem a parte gerencial e administrativa, de gestão, tem a parte do professor, tem a parte do estudante e a parte da família do estudante. Né? Eu consigo hoje ter uma observação, ou fazer uma observação em três dimensões das quatro. Como professor, que sou, do Instituto Federal do Tocantins de Campos Palmas, como estudante, que sou, da licenciatura em matemática da mesma instituição, estou no quinto período, e como pai ou familiar, né, pai no caso, de uma estudante de primeiro ano da mesma instituição do ensino técnico integrado ao ensino médio. Bom, o que eu tenho visto é o seguinte, pessoal, a gente tem sido bombardeado de todos os lados com a necessidade de não deixar as coisas pararem, não é? Então, nós professores e estudantes, a gente vem, saímos do ensino presencial e aí fomos obrigados a conviver agora com home office, com EAD, que não é EAD, muitos dizem que é ensino remoto, outros dizem que é ensino híbrido, enfim, ficamos nesse grande emaranhado de informações que entram na nossa mente. Mas, sobretudo, o que será que a gente aprendeu com isso? Porque não vai ter feito sentido nenhum se a gente não tiver aprendido alguma coisa. Então eu quero lembrar vocês da seguinte situação. Me diga com sinceridade se você é estudante, se você é professor, se você é pai de estudante ou mãe, familiar, responsável. Me diga um negócio, como é que está o rendimento seu como professor, como estudante? Como é que está? Melhorou? Piorou? Você se adaptou? Porque já é mais de um ano que a gente está nesse negócio. Você se adaptou com isso? Cara, minhas observações. Nós continuamos ainda, quer dizer, a gente tem muito entranhado na gente o ensino tecnicista, né? O ensino tradicional, aquele ensino, eu costumo dizer, linear, onde as diferenças não são respeitadas e muito menos observadas para poder serem respeitadas. Né? Então, parece-me claro hoje que a forma como eu, professor, ensino não pode ser a mesma para todos os meus estudantes, porque cada um tem as suas particularidades. Aí alguém vai me dizer, e eu vou concordar com toda certeza, não tem como, Cláudio, uma turma de 40 alunos, eu não tenho o que fazer. Aí é que eu quero refletir contigo. Nós nunca tivemos o que fazer, não é? Porque a gente sempre se colocou nessa situação de passividade. E eu me coloco junto com você, sou solidário contigo. É uma condição de passividade. Por que eu digo que é passividade? Porque você diz, não há o que fazer. Mas tem que haver alguma saída. Tem que haver. A gente não pode não tentar nada. Então o que eu vejo são professores reproduzindo o mesmo tipo de aula, o mesmo ensino pelo qual ele foi formado, ou seja, repetindo as coisas que ele tem como raiz com os seus estudantes hoje. E mesmo em tempo de pandemia, a única mudança foi que agora não existe, a gente não está mais no corpo a corpo, a gente não está mais no presencial. E isso, pessoal, tem feito assim, antes da pandemia e agora na pandemia, quer dizer, essa variável da gente não respeitar, não observar as diferenças, tem feito diferença, né, para pior, do lado negativo, na vida de estudantes. E a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu vou dizer para você
Olha só, eu tenho 51 anos de idade, vou fazer agora em abril, 51 anos de idade. Sou formado, fiz 2 faculdades, uma eu não terminei, mas fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Agora estou fazendo licenciatura, voltei para estudar. Eu não posso dizer que eu sou um camarada que quer estudar obrigado. Né? Eu não preciso, estou estudando porque quero. Estou estudando porque eu gosto do curso que escolhi. Né? Eu me encanto com a matemática. Né? E estou lá porque quero. Mesmo eu, veja, no início do meu curso, falando agora como estudante, eu tinha um brilho nos olhos. Né? As primeiras disciplinas foram fantásticas, foram assim, embora muito difíceis, mas fantásticas. A gente estava ali, eu tinha interesse em aprender aquilo. Por quê? Porque a minha ideia com o curso de licenciatura em matemática era me tornar um bom professor de matemática, para que eu pudesse preencher as lacunas que os meus professores de matemática deixaram na minha formação. E por isso eu tive tanta dificuldade. Então eu queria aprender mais sobre o básico para poder transformar o básico em coisas mais básicas ainda para os meus futuros estudantes. Essa era a minha ideia. E aí assim foi, até o 3º período. No 4º período, que já foi todo remoto, a gente pega, eu peguei são excelentes professores, colegas meus excelentes, mas são colegas que ainda traduzem a aula tradicional para a aula remota, reproduzem mais do mesmo. E sempre com a bandeira de que não, vocês têm que se esforçar, vocês têm que estudar, vocês têm que fazer exercício, vocês têm que isso. Mas vocês têm, é muita gente, né? Se vocês é muita gente. E para aquele que não tem a vocação para algum estudo avançado? Veja, nós estamos estudando licenciatura em matemática. Por isso que é o exemplo que eu estou dando. Licenciatura em matemática. Licenciatura em matemática, e eu me pego, a partir do 4º período, vendo cálculo 3. Hoje, agora, no 5º período, estou vendo cálculo 4. Aí eu fico me perguntando, quando que eu, formado em licenciatura de matemática, eu vou dar aula de cálculo 4? Na verdade, cálculo 4 já é algo avançado, onde a gente tem problema com a álgebra, a gente tem problema com a aritmética, e muitos colegas meus de curso têm esse problema ainda. E como se não bastasse, ainda existe a análise matemática, teoria dos números e tal. Isso é muito bonito. Para mim, eu adoro, eu gosto, mas mesmo para mim tem sido eu perdi o encanto. Eu não tenho mais aquela vontade de estudar. Eu assisto a aula do professor, assisto toda, tento me interessar, mas não consigo, porque eu não vejo onde aquilo vai agregar para aquilo que eu estou buscando no curso. Então, qual é a minha solução? É abandonar o curso. E então, possivelmente, a sociedade vai perder mais um professor de matemática, que poderia ser um péssimo professor, mas também poderia ser um ótimo professor. Mas vou ficar pelo meio do caminho, porque eu não acredito mais naquilo. Eu acredito, ou eu busquei no curso de licenciatura uma coisa, e que eu sou o indivíduo, e nunca ninguém me perguntou ou observou aquilo que eu estava querendo dentro do curso. O curso é linear. Quem não se encaixar, quem não pegar, botar o gancho no trem passando para poder pegar o trem, fica na estação. Isso precisa mudar. Isso vale para todas as áreas, pessoal. Assim, na minha observação, como estudante, como professor, eu vejo isso todo dia. E eu sou professor da área técnica. Vejo isso todo dia. E eu tento fazer. Mas estou muito longe de conseguir. Mas uma coisa é certa. Eu já observei que é preciso mudar. E eu tento, eu invento, eu faço coisas diferentes. Não é possível, em plena pandemia, onde as aulas são gravadas, você imaginar que
que o esquema vai ser o mesmo, né? Você vai gravar as aulas, você vai fazer aula ao vivo durante 2 semanas, depois você vai aplicar uma prova. Onde a prova é o mesmo esquema. É uma prova que vão ser 5, 6 questões que vai ser resolvido no horário da aula. O que isso soma ao estudante? Fala para mim. O que isso soma? Aí, conversando com alguns professores, colegas meus, eles me disseram assim, não, cada avaliação tem o seu objetivo. Tem uma avaliação que eu quero saber como é que você está no geral, mas tem uma avaliação que eu quero saber como é que você está, o que é que você aprendeu você sozinho ali. E essa avaliação é a prova. É a prova feita em 3 horas e meia, com exercícios do livro, onde a gente tem solucionário de livro aí para o Rumo do Vento. É essa a avaliação. Aí eu vou e passo com 8, 9 numa matéria dessa, e aí é essa a avaliação que vai medir o quanto eu aprendi? Ou era aquela presencial, onde eu não tinha os solucionários, eu não podia fazer a consulta, não é? E era compelido a fazer a prova ali sem consulta e tirava o 0? O que essa avaliação está medindo? Não é? Está medindo o quanto que o professor quer que eu aprenda, ou está medindo o quanto eu realmente aprendi? E aí entra uma palavrinha, pessoal, muito legal, que eu chamo, assim, eu aprendi durante esse tempo, que chama aprendizado significativo. Isso aí, cara, é impressionante. Eu já tinha notado isso há muito tempo, muito antes de saber que existia esse termo. Por quê? Porque eu só aprendi matemática depois que a matemática fez sentido para mim. Depois que eu precisei da matemática para alguma coisa. Eu só aprendi produto notável depois que eu passei da 7ª série, que foi onde foi o conteúdo de produto notável. Eu só aprendi integral agora. No curso de licenciatura. Porque fez sentido para mim. O professor conseguiu, mas nem todos nós estudantes daquela mesma turma temos a mesma característica. Ah, Cláudio, mas é muito difícil, a gente não consegue. Ninguém falou que era fácil. E ninguém falou em nenhum momento que ser professor era fácil. Ou falou para você? Porque se falou para você, eu digo, roubou teu dinheiro. Quem falou isso para você roubou teu dinheiro. Mentiu para você descaradamente. Porque é fácil se você não tem o compromisso. Se você se esconde por trás dos problemas e não parte para resolvê-los. Porque se você se esconde por trás dos problemas e deixa de propor as soluções, aí é fácil. Mas porque é muito fácil você ser pessimista, né? O ruim é ser otimista. O difícil é ser otimista. É dizer, não, dá para mudar. Vamos testar. Fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Mesmo que essa alguma coisa dê errado. Mas você tentou. E continue tentando, que uma hora você consegue. Você acerta. Agora, o que não dá, pessoal, é para a gente continuar nessa mesma coisa, sem refletir. Um aprendizado acontece quando a coisa tem a ver com afetividade. O aprendizado tem a ver com você gostar daquilo. Então, eu me peguei outro dia pensando, eu já perguntei para algum aluno meu do curso de tecnologia em sistemas para a internet o que ele estava buscando no curso. Aí eu peguei e disse, rapaz, eu nunca perguntei isso. E agora eu estou tendo a oportunidade há 5 semestres seguidos a dar aula para a turma de primeiro período. E em todas essas eu pergunto. E a gente se encanta com o que eles estão querendo. Muitas vezes você diz assim, pô, mas o que ele está querendo não vai encontrar bem nesse curso. Mas pelo menos você já sabe, você consegue identificar os anseios daquela pessoa, daquele indivíduo. E você consegue então trabalhar com isso, mesmo que seja no panorama geral. Inclusive, alinhar o seu conteúdo para isso. Aí alguém vai me dizer, não, mas o conteúdo tem que ser dado. Cálculo 4 é cálculo 4. Ninguém disse que não é. Mas cálculo 4 não precisa ser ministrado como sempre foi. As atividades,
sabe, eu sou das antigas também, eu acho que tem que resolver muito exercício, tranquilo. Mas resolver muito exercício é uma forma de mecanizar o processo. Não vai me fazer aprender, vai me fazer decorar. Vai me fazer saber usar a ferramenta. É isso que a gente quer num curso de matemática, por exemplo? É isso que a gente quer num curso de educação física, num curso de letras, num curso de história, num curso de sei lá o quê? É isso que a gente quer? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar expor para vocês a minha angústia nesse processo e tentar ouvir de vocês. Ao mesmo tempo, por exemplo, como pai, eu vejo, tenho duas filhas, uma fazendo curso superior e outra que fez também ensino médio no próprio Instituto Federal e a outra começando agora. E a gente vê a falta de padrão matando, essa é a verdade, né? Matando os nossos jovens, matando as iniciativas, matando, sufocando, ou seja, matando de falta de ar, sem nenhuma alusão, né, a nenhuma doença específica, mas sufocando as habilidades, sufocando o indivíduo. Por quê? Porque você tem 17 matérias, para um aluno que tem lá 14, 15, 16 anos, 17 matérias, onde cada uma puxa para um lado, nenhuma conversa com a outra, e haja método tradicional, né? Aula, prova. Aula, trabalho, prova. Quem que aguenta um negócio desse? Aí você vai dizer, não, Cláudio, mas é assim mesmo, tem que ser assim. Não tem que ser assim. E eu não estou dizendo para afrouxar, não. Eu estou dizendo para fazer com que o ensino ou o conteúdo que está sendo ensinado faça parte da vida da pessoa. Se você me disser, por exemplo, que matemática e física não faz parte da sua vida, isso foi o que colocaram na sua cabeça. Se disser que o pessoal de exatas disser que sociologia, filosofia, história, geografia não faz parte da sua vida, colocaram na sua cabeça, colocaram na minha. Eu sou de exatas. Então, história, geografia, até o dia que eu cheguei lá no IFTO e tive aula de história da educação. Professor de história. Professor Rodrigo Carvalho. Não, professor Rodrigo Teixeira. Depois tive aula de filosofia da educação. Professor Jair. E aí eu comecei a entender. Eu digo, poxa, não é porque eu sou de exatas, não, mas me disseram que essas matérias não eram importantes para mim. Lá atrás, são todas importantes, todas fazem parte da minha formação, fazem parte do que está ao redor de mim. Só que é preciso que a gente saber disso. É preciso que o professor tenha essa sensibilidade de deixar fluir, dentro, obviamente, do seu plano de ensino, deixar e provocar essa fluidez, para que as pessoas possam ter coragem de falar, poxa, cara, eu não sei como é que eu vou usar isso, não sei como é que eu vou ensinar isso aí. Olha, se eu estou formando professores, tá, eu tenho que saber cálculo? Tenho. Como é que eu vou ensinar cálculo? Até hoje, eu passei nos três primeiros cálculos, mas não sei como é que eu vou ensinar cálculo 3. E muito menos agora o cálculo 4. Vou passar, provavelmente. Eu sei resolver as questões. Mas ensinar, como é que eu vou aprender? Mas o problema está, os nossos professores também não foram formados para ensinar. Este é o problema. Enquanto a gente não quebrar este ciclo e dizer o seguinte, agora nós temos que mudar, tem que romper com o sistema e começar outro sistema. Começar outra fórmula. A gente tem que ter flexibilidade. E a palavra de ordem, neste caso, eu acredito que seja humildade, né? Nós precisamos ter humildade para reconhecer que não estamos no caminho certo. Cara. Porque se a gente estivesse no caminho certo, a gente não formava tão poucos estudantes em determinadas áreas do conhecimento. Ah, mas é preciso formar quantidade, não é qualidade, não. As duas coisas, cara. Entrar 40 alunos num curso e formar 2
Aí é problema do curso? É problema da matéria, do curso que é difícil? Não, não é. Não é. É problema dos atores desse curso. Eu não estou dizendo que são só professores, não é problema dos estudantes também, que se colocam numa condição de passividade. Não, eu não vou mexer com isso não, eu prefiro ali consultar, fazer uma colinha ali, fazer uma provinha aqui, passar com 6 e vamos embora. Chegar lá na frente a gente vê. Por quê? Porque eu vou ter o curso superior, eu faço concurso público. Não. Definitivamente não pode ser assim. Ou pelo menos eu acho que não pode. Mas é isso. Deixa a tua opinião, por gentileza. Eu vou querer muito ouvir. Deixa a tua opinião aqui. E claro, você não precisa concordar comigo. Acho que realmente às vezes não, com muita frequência eu não tenho razão, tá? Mas eu digo para você, ó, com 51 anos, sou um apaixonado por matemática, mas considerando a atual situação, vem se degenerando, a coisa vem atenuando. Primeiro semestre, show de bola, ali, né? Todo empolgado, resolvendo exercício e queria aprender e queria mostrar como é que ensinava aquilo. Segundo, mesma coisa. Terceiro, também. Quarto, aí já deu uma queda. Deu uma queda. Porque entraram disciplinas que passaram a não fazer sentido. Nenhum. E agora no quinto, recém-começado, aí que caiu mais ainda. Então veja, eu sou um cara emocionado por matemática, que realmente gosto e estou pensando em desistir do curso. Imagina aqueles talentos que ainda não se revelaram, mas que são talentos. Quantos não ficaram para trás e quantos vão precisar ficar para trás para a gente tomar essa iniciativa de mudar? E eu estou dando o exemplo da matemática para você ter a visão do estudante. Mas isso serve para absolutamente todos os cursos. Os cursos que não se desistem são aqueles cursos que o camarada quer mesmo, ele quer ser médico, então ele entrou em medicina, ele vai terminar a medicina. Não interessa em quantos anos. Ele entrou para direito, ele vai terminar, porque o sonho dele é ser juiz e tal. Então, né? Agora, passou daí, qualquer aperto que der no caminho, qualquer deslize, qualquer coisa, ele desiste do curso. E eu não estou dizendo que a culpa é só da instituição ou só do professor. É culpa do estudante que desiste fácil, tem muitas opções, às vezes não é a vocação dele. Mas o problema são aqueles que têm a vocação, mas que não são estimulados. E você se surpreenderia com a quantidade de estudantes que ficam nesse caso. Só para ilustrar, eu sou formado em tecnologia e processamento de dados. Você sabe quantas vezes eu reprovei na matéria de introdução à programação? 2. Sabe quantas vezes eu reprovei numa outra matéria chamada probabilidade e estatística? 4. Sabe quantas vezes eu reprovei numa matéria chamada linguagem COBOL? 2. Isso o curso só tinha 3 anos. Aí você diz assim, por que você não desistiu? Porque eu fui resiliente. Mas todo o sistema disse para eu desistir. Aí você fala para mim, Cláudio, mas você reprovou e como é que hoje você trabalha na área de TI? Aí está a pergunta. Se eu tivesse desistido por conta daquela reprovação, por conta do esquema de avaliação adotado naquelas disciplinas, isso naquela época, né? Que compelia a pessoa ali, ou você sabia dentro daquele aprendizado linear, ou você estava fora do jogo. Eu fiquei fora do jogo durante várias edições dessas disciplinas. Mas voltei a cada semestre até terminar. É todo mundo que consegue isso? Na minha época eu consegui, não porque eu sou bonzão, não. É porque não tinha opção, não tinha outra opção. Era aquilo ali ou aquilo. Eu queria informática, era aquilo. Não tinha outra opção de curso. Hoje nós temos muitas opções, né? Então, às vezes um talento é inibido por conta dessa estrutura, desse modelo que já está implantado e que a gente não dá conta de mexer nele. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês
espero o comentário de vocês, né? E fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Valeu, tchau.